E em junho é que aí alguém teve a ideia de fazer esse programa Conversa com o Presidente, que é toda terça-feira de manhã. Foi toda terça-feira de manhã, ali de junho até o final do ano passado, né? Aí parou agora Natal, Ano Novo. Para esse ano eu não sei qual é a ideia. Me conta como é que era, como é que funcionava a logística dessa parada. Tu ia pra lá toda semana, né? Daí tinha muita pompa pro cara chegar. Cara, olha, eu vou te contar assim na boa, porque assim é muito interessante. Onde que acontecia? No Palácio do Alvorada, de manhã. Tá. Foi assim, não houve planejamento, não houve reunião, não teve nada assim, vamos fazer assim. Foi assim do tipo assim, Igor, vamos amanhã fazer um programa? Pô, vamos. Foi meio assim. Uma segunda-feira à noite lá, falaram, não, amanhã vamos fazer um programa. Foi assim. Não tinha pauta, não tinha nada, quer dizer... E aí... Calma aí, Marcão. Deixa eu falar, quer dizer, naquele primeiro momento, a ideia é o seguinte, bom, vamos fazer, mas o que a gente vai fazer? A ideia de ser de manhã foi do Lula. O Lula gosta de acordar e fazer, acabou, se ele não quer fazer no final do dia, com a cabeça cheia, etc. Tal. É claro que não era o ideal, né? A gente está fazendo um programa de noite, porque tem muito mais gente podendo assistir à noite do que de manhã às 8h30 da manhã. Mas era o que ele preferia. E aí, a partir dali, eu falei, bom, mas como é que a gente vai fazer? O Lula falou, não, pergunta se você quiser, etc. Tal. Mas é claro que tem temas, por exemplo, STF, né? Ali eu acho que era perto dali da escolha do Zanin. Eu não vou perguntar, você vai botar o Zanin? Porque claro que ele está negociando, claro que ele está ouvindo coisas. Vai conversar com o Arthur Lira vai te dar uma colher de chá. Ele não vai te dizer isso, obviamente. Então, eu até dei uma entrevista, acho que foi para a Veja na época, dizendo o seguinte, olha, eu não acho que nesse programa, eu estou como repórter de uma maneira normal. Eu acho que eu estou como levantador de vôlei. Eu levanto. Se ele vai cortar na arquibancada ou vai cortar no chão, a bola é problema dele, entendeu? É ele que vai tocar nesse assunto. Agora, o que acontecia? O Lula basicamente chegava uns 15 minutos antes, ali no Palácio do Alvorada, e a gente mais ou menos, olha, eu acho que tem esses temas aqui, uns 2 dias antes eu falava com o Crispiniano, com o assessor de imprensa dele. Inclusive um salve pro Crispiniano. Mandei pra ele no WhatsApp lá umas paradas falando assim, cara, eu acho que dava pra melhorar assim, assado, não sei o quê, mas aquilo lá parece um pouco engessado e... E aí falou, olha, eu acho que tem esses assuntos, etc e tal, porque ele passava, digamos, alguns assuntos, vamos falar área de saúde. O que a Anísia fez, o que o governo fez, o que ele propôs, quantos médicos, Vitor, quantos dos mais médicos. Por favor, aí, conversa com o presidente no YouTube e deixa eu ver os resultados, por favor. Mas continua, vai. Quanto mais médicos, quanto não sei o quê, quanto Brasil Sorridente, quanto não sei... E aí, o Lula é muito Caxias, muito Caxias. Ele faz o dever de casa, ele estuda o negócio, etc e tal. Tá. Então, você vê... por exemplo, para mim, sabe qual que é o principal problema do Conversa com o Presidente? É que tá escrito Conversa com o Presidente e um número. Sim. Eu não faço ideia do que vocês falaram naquele programa ali. Sim. Eu não tenho um motivo para clicar naquele vídeo ali. Isso é uma parada que eu falei pro Crispiniano. Cara, dá para você colocar... Qual foi o tema do programa? Porque todos têm um tema, né? Alguns. Mas eles passam por algumas paradas assim que são motivo daquele programa existir. Sim. Né? O que aconteceu, digamos, isso que eu acho que funcionou, é que o programa não foi um programa de você medir quantas pessoas viram o programa. Não, isso não é. É porque ele se torna um canal de comunicação. Exatamente. Ele pautou um pouco a conversa do dia de grande parte da imprensa. É claro. Porque o Lula falou uma coisa interessante sobre o que aconteceu ou o que vai acontecer. Né? Então, sob esse aspecto, servia para o Lula, de certa maneira, falar, olha, o governo está pensando isso, está pensando aquilo, está fazendo isso, está fazendo aquilo. E isso funcionou. Quer dizer, eu acho que em vários momentos, alguns programas mais bem-sucedidos, outros não, mas isso funcionou bastante. Eu achei, depois lá para as tantas, sugeri que eu achava que devia trazer mais gente para o programa. Assim, você, o Lula e outro cara. Quer dizer, vamos trazer um ministro, vamos trazer uma ministra, vamos trazer... E eu acho que até, se o programa continuar, eu acho que deveria também até não ter só pessoas do governo.
Gente da sociedade civil. Vamos trazer um cientista, vamos trazer um artista, vamos trazer um cara do agronegócio, vamos trazer uma pessoa Tem que tomar um que pouco representa... de cuidado para não perder o propósito, porque esse programa, assim, posso estar enganado, mas a visão que eu tenho é que ele é exatamente aquilo que você falou e eu achei muito honesto, que é, cara, eu levanto e o Lula corta. Sim. Então, a gente sabe que é um canal de comunicação do Lula, né? Não tem ninguém tentando mascarar isso. Pelo menos não ninguém nessa mesa. Sim. Essa sugestão que você está dando é bastante interessante, mas para eles pode ser putz, cara, não sei, hein? Vamos ter que pautar esse cara, então, porque é um canal de comunicação do Lula. Mas eu acho assim, uma das coisas que me deixou muito claro para mim ao longo desse tempo, que eu já conhecia a pessoa assim, menos, mas agora tendo mais. O Lula é uma pessoa muito, muito democrática. Muito democrática. Foda do Lula. E ele é muito preparado. Então, se você chegar para ele e falar não concordo, ele vai te ouvir e vai ter argumentos para passar ao lado dele. Então, eu não acho que o Lula correria riscos tendo pessoas da sociedade civil participando do programa. Eu não tenho a menor dúvida disso, porque se tem uma parada que eu tenho certeza que o Lula é safo. Sim, é safo. Muito. Isso aí, você pode gostar ou não dele, mas que ele é um animal político muito experiente e que ele sabe o que ele está fazendo é inegável. Mas não é dele que eu tô falando. Eu tô falando do entorno. Do entorno. Sim, os caras, por exemplo, a Glaze Hoffman, por exemplo, vai à loucura quando o bagulho sai um pouquinho do controle ali. Entendeu? Sim. Eu sei. Mas eu acho assim... Eu acho que o Lula é uma coisa, o PT é outra coisa. Que estão unidos, mas eu acho que o Lula tem uma visão de Brasil e visão do que é necessário fazer no governo que é um pouco diferente do PT. Entendeu? Eu acho que ele é mais... A expressão safo, eu acho que nesse aspecto é uma expressão de realismo. Né? Hoje, com esse Congresso, que é um Congresso de direita, para o governo funcionar, tem que conversar e tem que aceitar certas coisas, porque senão não anda. Então ele queria ir a 10, não vai conseguir ir a 10, vai conseguir fazer 4. Porque é o limite da negociação com esse governo, com esse Congresso. É justo, porque estamos na democracia. Justo. Eu acho curioso, e esse ano, digamos assim, vendo um pouquinho o lado de como o governo estava sendo retratado na imprensa, eu acho curioso porque às vezes você lia essas coisas, derrota do governo no Congresso, ele teve que ceder. E eu ficava perguntando a pergunta mais óbvia. O que você sugere? Qual a opção? Você acha que o governo não deve, então, ceder nada ao Arthur Lira, nada ao Centrão, e então não faz nada? Você fica 4 anos sem fazer praticamente nada porque você não cedeu nada. Quer dizer, é tão irrealista, porque o Fernando Henrique cedeu. Todo mundo, o Lula cedeu. O Bolsonaro cedeu. A Dilma cedeu. Com o Congresso da maneira que eu acho que talvez o que seja grave para nós como sociedade, eu estou falando aqui porque eu não sou do governo, é que, de fato, o que você teve no escândalo do Mensalão, ou lá atrás, não estou nem falando na época de Fernando Henrique, mas falando assim, a composição necessária para que o governo, para que o Congresso apoie as suas coisas como presidente, requer um pagamento, claramente. Era Mensalão, Petrolão, emendas individuais que existiam, mas que hoje virou orçamento secreto, na época do Lula, agora não é mais secreto, mas o fato é que houve uma troca de apoio por dinheiro. Isso tem uma coisa muito grave. Eu conversei com um deputado federal que apoia o governo, quer dizer, não é um governo, e ele estava me contando uma história, eu não vou falar o nome dele nem o estado, mas estou falando assim, o número é interessante para vocês entenderem. Tipo, 2 anos atrás, ele é ligado a uma parte do estado, numa cidade que ele tem um peso político grande, ele foi eleito por ali. O prefeito era um amigo dele, enfim. O prefeito pagando todas as contas da cidade, uma cidade de 100 e poucos mil pessoas, que não é uma cidade pequenininha, mas também não é uma cidade muito grande, ficava com R$500 mil para investir na cidade. Consertar uma calçada, fazer uma praça, R$500 mil. Ele, 2 anos atrás, esse deputado, tinha 15 milhões. Quer dizer, ele tinha 30 vezes mais dinheiro do que o prefeito. No ano passado, passou para 32 milhões. E ele falou que o ano que vem será 43.
Então, esse cara, esse deputado, ele tem hoje a possibilidade de controlar não só uma cidade. Ele tem como controlar quase uma região, uma mini região. Porque os vereadores não vão mais conversar com o prefeito. O prefeito é irrelevante, o prefeito não tem dinheiro para soltar nada. Quem tem dinheiro é o deputado federal. Então, esse orçamento obrigatório, porque hoje está oficializado, esse dinheiro que passa para os deputados federais e os senadores usarem diretamente, passou a ser o que mantém uma máquina de reeleição desses deputados. Então você pode chegar, Igor, com o teu programa Flow maravilhoso, as pessoas adoram você, você tem milhões de visualizações, você é conhecido, mas você não tem 43 milhões. Desculpa, você está fora. Claro que vai sempre alguém ser eleito pela ideologia, mas a maioria, nós temos um povo muito pobre e que precisa de algo concreto.